Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Prazer recebê-la. Gente, seguinte, a população idosa em Santa Catarina cresceu em 10 anos, segundo o IBGE. Pessoas com mais de 60 anos ou mais, avançou de 11% para 14,5%. Então, quais são os cuidados necessários com os idosos? Quando é necessário, por exemplo, ter um cuidador? Como abordar o assunto com a família? Para esclarecer esta dúvida, aqui hoje no programa a gente recebe a médica geriatra, a doutora Elizabeth Storilho. E, sem dúvida, é um prazer recebê-la. Obrigada. E eu imagino que deve ser um assunto estranho, diferente, muitas vezes não muito bem aceito nas casas, né, doutora? Conta pra gente. Então, é de extrema importância aquele idoso que começa a perder a autonomia, né? Então, ele começa a ficar mais dependente, perde a habilidade de tomar banho sozinho, de se vestir sozinho, comer sozinho, né? De preparar o alimento. E, infelizmente, ele vai ter que precisar um cuidador, ou alguém que auxilie, pelo menos às vezes de dia, depois evolui para 24 horas, né? Só que ocorre sempre uma resistência por parte do idoso, porque ele está acostumado a ter uma autonomia 100% e, de repente, ele se vê numa situação, né, que não tem mais aquela capacidade, então é muito difícil para o idoso aceitar. A família já começa a ter essa percepção muito antes, mas difícil é o convencimento ainda, quando ele tem uma lucidez, né? Então, esse é um fator bem difícil mesmo, numa fase de vida, né? Bom, tá aí um assunto para a gente conversar mais em casa. Porque realmente, às vezes, a problemática que nós temos são os familiares que observam, né? Sim. Dificilmente a gente observa nossas próprias deficiências, Sim. né? E o familiar vai notando, olha, eu fui na casa do meu pai, da minha mãe, eu senti que já não está tomando banho todos os dias, né? Toma o remédio mais de uma vez. Isso, se perde nos remédios e aí? Queima comida. Está passando por isso? Você que está assistindo toda. em casa já está dando tendo essas informações aqui? Então, assim, não tem uma idade fixa, né? A gente vai gradativo perdendo, assim, aquelas habilidades habituais, né? Então, chega um momento ali da vida que a pessoa perde, de fato, a autonomia e começa a ser perigoso ficar em casa sozinho, né? Então, tem caso de casais, assim, que um deles evolui com uma demência mais importante, esquece o gás ligado, causa acidentes. E também tem um fator muito importante no idoso, que ele começa a ter predisposição a quedas, né, dentro de casa. Então, quando ele começa, às vezes, a ter uma queda, tá sozinho, como é que vai chamar ajuda, tudo. Então, esse também é um fator crucial quando a gente fala, não, agora precisa de alguém, né? Então, ele pode tanto optar por ter cuidadores em casa, que às vezes incomoda um pouquinho, porque daí é um batalhão de gente, né? Um de manhã, um à tarde, um para fazer folga, final de semana. Então, às vezes, as famílias têm essa dificuldade também. E tem sempre as instituições de longa permanência que estão aí para auxiliar. E Florianópolis tem muitas delas, né, que podem auxiliar nisso, né? Com qualidade, né, doutora? Houve uma evolução nessas casas, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Antes a gente tinha um grande preconceito da história, né, antiga ao asilo, né? Então, sim. Hoje ainda tem esse preconceito, é asilo. Mas não, isso mudou bastante, ainda bem. Então, hoje as instituições de longa permanência, elas têm um outro perfil, elas se assemelham a um domicílio, assim. E o que é interessante é que tem ali todos os profissionais adequados, técnicos, enfermeiros, médico, nutricionista, fisioterapeuta, tudo que precisa. Gente, né? Feliz é aquele que tem condições para isso, condições econômicas para esse cuidado. Porque eu realmente conheço algumas dessas casas aqui em Santa Catarina, muito bom, excelentes. Assim. Sim, sim. Claro que assim, tem o fator econômico, a pessoa tem que ter um aporte financeiro, mas existem de variados preços, né? E às vezes também não é barato você ter cuidadores em casa, né? Porque às vezes você precisa 3. Então, soma, né? Soma tudo isso. Quando a pessoa, de fato, uma das coisas que mais perde autonomia são as doenças mentais, né? A demência, que é o principal que acomete idoso. E isso vai gradativo, né? Aos 60 é um percentual, aos 70, aos 80 chega a 30%, né?
Teve uma época que era muito difícil, ou eram poucas pessoas que necessitavam desse tipo de atendimento, mas hoje nós estamos vivendo mais. Sim, Isso é muito... sim. Então nós estamos, sim, ficando idosos e muitas Sim. vezes, e a maioria, pelo menos uma boa porcentagem, vai precisar, Sim. que senão vai morrer antes, entendeu? De alguém a gente vai sempre precisar, né, doutora? E o que preocupa muito, exato, são as quedas que o idoso tem em casa. Então, muitos aí vão ter a fratura de fêmur e isso leva a uma perda da qualidade de vida impressionante, que não precisaria, né? Se ele tivesse um cuidador precoce ou estivesse numa instituição que pudesse prevenir, né? Tá certo, a gente agradece a sua participação e essas informações. Ela que está diariamente, né, tratando, observando, conhecendo essa realidade hoje do Brasil e pode ter certeza que do mundo, a gente precisa falar sobre o tema. Muito obrigada.